da eleição é um dos dias mais importantes da cidadania. É o dia em que o brasileiro se torna verdadeiramente soberano, em que ele toma em suas mãos as rédeas do poder, em que ele vai determinar os destinos de sua pátria. Isso é muito importante, né? É o momento que a gente tem a oportunidade de estar interferindo, né, na realidade do nosso país. Dia de eleição. Mais de 135 milhões de brasileiros têm a oportunidade de definir os destinos do país. É dia de escolher o presidente da República e os representantes do povo no Congresso Nacional. Em 2010, além dos deputados federais, cada estado elege 2 senadores. É dia de escolher também os governadores e os deputados estaduais. Tem gente que gosta de votar bem cedinho. Eu venho votar, ainda vou para o trabalho. Vou lá e vou votar, não vou poder votar. Vou lá e vou votar. Depois da feira, depois do trabalho. Em Alagoas, nas cidades devastadas pelas enchentes no meio do ano de 2010, muitas sessões eleitorais foram instaladas em barracas do Exército. É que em vários municípios, locais onde tradicionalmente é feita a votação, ainda estavam ocupados por pessoas que tiveram as casas destruídas pela água. Para garantir o cumprimento da lei e tranquilidade na votação e apuração dos resultados, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o reforço policial em diferentes pontos do país. Presença de policiais federais também nas áreas indígenas. O cacique Raoni, conhecido pela defesa da cultura e dos direitos dos povos indígenas, acompanhou todo o processo de votação no Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso. Em dia de eleição, quem atrai as atenções é a urna eletrônica. A experiência que iria revolucionar o processo de votação começou em 1996. A urna conquistou rapidamente a confiança do eleitor brasileiro e no ano 2000, a eleição já foi totalmente informatizada. Depois de revolucionar o processo eleitoral com a urna eletrônica, a tecnologia avança na identificação dos eleitores, feita agora por meio da impressão digital. A biometria começou a ser testada em 2008 em apenas 3 municípios. Já em 2010, o novo sistema foi usado em 60 cidades de 23 estados. Ao todo, mais de 1 milhão de eleitores foram identificados por esse processo. A partir do momento em que é colocado o polegar na máquina da biometria, surge na tela para o presidente da mesa a fotografia do eleitor, o que faz com que possa ter a certeza de que a pessoa que está se apresentando, que diz o seu nome, é efetivamente o eleitor que está cadastrado junto à Justiça Eleitoral. Nas eleições gerais de 2010, o Tribunal Superior Eleitoral preparou 463.707 urnas eletrônicas. Desse total, 550 foram usadas no exterior. Outras 40 mil urnas estavam em stand-by, prontas para eventual substituição se as urnas distribuídas em todo o Brasil apresentassem algum defeito. E, felizmente para todos nós tivemos um índice de defeito nas urnas de apenas 0,5%. Portanto, um sucesso absolutamente extraordinário. As eleições foram realizadas em 5.567 municípios, ao todo 3.035 zonas eleitorais. Coordenar esse processo exige planejamento.
A preparação é minuciosa. Cada zona eleitoral recebe, além da urna, todo o material necessário para identificar o eleitor e fornecer a comprovação do voto. O apoio do TSE aos tribunais regionais eleitorais é fundamental para que tudo dê certo. O presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, visitou 19 estados antes das eleições. As urnas são enviadas para zonas eleitorais com antecedência, às vezes na véspera da eleição, e vale destacar, com proteção policial o tempo todo. Uma das preocupações do TSE é ampliar a acessibilidade para eleitores com deficiências. Para os deficientes visuais, a urna eletrônica garante mais segurança no voto. Os botões são todos em braille, né? Os números e os 3 botões de baixo de confirma, em branco e de cancelar. E na hora que você vai votar, você usa um fonezinho que ele confirma o número que você está votando. Então, quando vocês veem o retrato, para nós sai a voz, confirmando que número que eu acabei de votar. A legislação brasileira reconhece os direitos do chamado preso provisório. Quem ainda não foi condenado pela Justiça tem o direito de votar. Em 2010, o TSE orientou os tribunais regionais eleitorais a criarem condições para que esse direito pudesse ser amplamente exercido. Assim, presos provisórios de 25 estados e do Distrito Federal puderam ir às urnas. Em 424 presídios e unidades de internação, foram instaladas sessões eleitorais para recolher os votos de 20.099 eleitores, entre internos, funcionários e mesários. Novidade nas eleições de 2010, o voto em trânsito. Nas capitais, os eleitores puderam votar para presidente em sessões montadas especialmente para essa finalidade. A opção foi bem recebida. 80.494 pessoas se cadastraram para votar em 3 de outubro e 76.528 para o segundo turno no dia 31. Em época de eleição, o volume de trabalho no TSE aumenta muito. Além de planejar e coordenar todas as etapas do processo de votação, o tribunal precisa apressar o julgamento de ações e recursos referentes à eleição. Para isso, é necessário convocar sessões extraordinárias do plenário. Encerrada a votação, é hora de contar os votos. Os boletins de urna trazem a identificação da sessão, da urna usada, o número de eleitores que votaram, o resultado dos votos por candidato e por legenda. A apuração dos votos é feita na própria zona eleitoral, assim que chegam os dados de cada sessão, além do boletim de urna, um disquete ou pendrive com o registro criptografado dos votos. O resultado é imediatamente transmitido à sede do Tribunal Regional Eleitoral para a totalização dos votos no Estado. Por sua vez, o TRE encaminha as informações para a sede do TSE por meio de uma rede interna de transmissão de dados. A tecnologia é fundamental para a agilidade na apuração e divulgação dos resultados. Em 2010, os dados de localidades distantes e de difícil acesso foram repassados aos TREs via satélite. O equipamento de transmissão, com antena e um laptop, foi instalado em mais de 1.400 pontos em 15 estados, mas principalmente na região norte, no Amazonas e Pará. Tecnologia avançada também na totalização dos votos. Na fase mais intensa, foram processados mais de 1 milhão de votos por minuto. Pelas dimensões do processo e pela importância do país no cenário internacional, as eleições brasileiras são acompanhadas com atenção por jornalistas do mundo inteiro. Além dos jornalistas, observadores internacionais também acompanham as eleições de 2010.
Interessados em conhecer o sistema eletrônico de votação, 187 representantes de 45 países de todos os continentes seguiram as etapas do processo eleitoral, do recebimento do voto à divulgação dos resultados. Oito estados e o Distrito Federal escolhem o governador entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno. Em todo o país, expectativa na escolha do novo presidente. No segundo turno, a rapidez na apuração dos votos de novo chama a atenção. Após 1 hora e 4 minutos do encerramento da votação no segundo turno, o Brasil já conhecia o seu novo presidente. Eleições. É por meio do voto que o brasileiro decide o destino do país.